Em Êxodo capítulo 14, assim o Senhor livrou Israel naquele dia das mãos dos egípcios. E Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. E Israel viu o grande poder que o Senhor havia usado contra os egípcios. E o povo temeu o Senhor e confiou no Senhor e em Moisés, seu servo. O povo temeu o Senhor e confiou no Senhor e em Moisés, o seu servo. Não estava no meu script aqui, mas eu gostaria de... Deus me traz uma palavra sobre o que nós estamos lendo aqui. E eu digo a vocês, meus irmãos, que um dos grandes desafios para a igreja brasileira, não só para nós, mas para a igreja brasileira, precisa ser resgatado o temor na igreja. Meus irmãos, nós avançamos tanto na liberdade que nós esquecemos dos limites. Estou falando da igreja brasileira como um todo, não estou falando de você ou da nossa igreja, estou falando da igreja brasileira. Ela avançou tanto que agora ela perdeu a noção de limite. E é por isso, meus irmãos, que tantos escândalos têm acontecido na igreja, porque falta temor. Nós estamos hoje vendo uma igreja que caminha declarando Jesus o Salvador, mas uma igreja que se esqueceu que não há Salvador se não houver Senhor. Antes de Jesus ser o nosso Salvador, Ele é Senhor da igreja. Ele é Senhor da igreja. Portanto, meus irmãos, uma breve palavra a respeito disso, para que possamos compreender que confiança verdadeira é fruto do temor que existe no coração do crente. Deus não é uma ideia, Deus não é um senhorzinho de barba branca, Deus é Deus Todo-Poderoso, que mandou o fogo do céu quando Elias orou, que fez com que milhares de pessoas no deserto fossem engolidas pela terra, pela areia do deserto. Meus irmãos, Deus é Senhor, o mesmo Senhor que apareceu a Isaías no templo. E ele disse: ai de mim, porque sou pecador. E talvez, meus irmãos, seja exatamente isso o nosso problema hoje como igreja, que nós não temos mais noção do que é o pecado, porque nós perdemos a noção de quem é o Senhor. E quando falta temor na igreja, o pecado começa a ser algo bem normal, porque as pessoas não têm mais a preocupação pela santidade. Só existe santidade se houver temor ao Senhor. Deus está no templo, cale-se diante dele toda a terra. Meus irmãos, que Jesus, o Espírito Santo, nessa manhã, gere temor no seu coração. Porque o temor do Senhor é o princípio do que mesmo? Do que mesmo, irmãos? O temor do Senhor é o princípio da... Entendeu? Nós estamos vivendo a nossa vida do jeito que nós queremos, fazendo o que nós queremos e temos pago um alto preço por isso, porque nos falta sabedoria. Agora, qual é o princípio da sabedoria? O temor do Senhor. Então eles viram o que Deus fez, Deus afundou os egípcios na areia e derramou a água do mar sobre eles. E quando o povo de Israel viu os corpos, os cadáveres espalhados na praia, eles temeram o Senhor, porque viram o que Deus faz na sua ira. E então confiaram no Senhor e em Moisés, o seu servo. Ou seja, eles entenderam que o que Deus pode fazer e o que a mão do Senhor no seu juízo pode executar. E eles entenderam o tamanho da bondade de Deus para com eles, o povo, porque para com eles o Senhor usou de graça e de misericórdia
fazendo com que eles atravessassem o mar.